Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de relatar aos irmãos outra experiência que eu tive no ano de 2012. Eu estava já morando na cidade de Uberaba e eu estava em consagração. E quando eu estava nessa consagração, em oração, eu fui orar, né? Como de costume, eu dobrei os meus joelhos na beirada da cama e depois da oração abri uma palavra e eu me lembro que saiu em um capítulo do livro do Evangelho de João. E eu li esse versículo, deitei e dormi. E de repente eu já senti que eu não estava mais ali, né? Como se fosse uma visão da noite, não era um sonho. Eu vi que eu subia para o céu. E quando eu chegava ali, eu via que estavam sendo processados vários cultos na terra. E é espiritual, é difícil de compreender, é difícil de explicar, mas ao mesmo tempo que os cultos estavam sendo processados aqui na terra, eles também estavam sendo processados em uma região no céu. E tinha uma região no céu específica para isso, para que os cultos na terra fossem processados. Ali naquele lugar funcionava assim, o culto iniciava na terra e ao mesmo tempo ele iniciava no céu. E eu ia passando, ia vendo as igrejas e os cultos sendo processados, quando de repente eu ouvi um pastor que subia no altar. E esse pastor começou a pregar o texto que eu havia lido no Evangelho de João. E eu falei, eu tenho que entrar aqui, porque foi esse texto que Deus falou comigo hoje, antes de dormir, depois da oração. E eu fui entrar, e um anjo, ele chegou e me barrou. E ele falou que você não entra. E eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, você não pode entrar porque você está em pecado. E quando ele falava que eu estava em pecado, na mesma hora o Espírito Santo falava comigo qual era o meu pecado. O meu pecado era o tamanho das mangas das minhas vestes. Irmãos, e há muitos anos eu não uso roupa sem manga, né? Mas eu sempre usava mangas que vinham até a metade do meu braço, né? E ali o Senhor falava comigo, olha, o tamanho certo é até no cotovelo. E ali o anjo falava assim para mim, ele me respondia, porque ele se comunica com o Espírito Santo, né? Ele falava, você já sabe o seu pecado. Eu abaixava a cabeça e falava assim, eu sei qual é o meu pecado. São as mangas das minhas vestes. Aí ele me respondia, olha, eu vou deixar você entrar. Mas Deus manda te falar que você tem um prazo para se consertar, porque senão se você não se consertar, você nunca mais vai poder entrar. E ali o Espírito Santo me fazia entender que se eu não me consertasse no tempo determinado por Deus, né, eu iria perder a minha salvação por causa da manga das minhas vestes. Irmãos, e eu sei que tem coisas muito piores que são praticadas pelo ser humano, mas eu sei que Deus ele fala, né, que ele requer ao que é muito dado, também muito será requerido. Então, às vezes as pessoas podem duvidar, podem pensar exagero, mas Deus ele faz como quer, fala como quer, age como quer, e o que prevalece sobre a nossa vida é a vontade de Deus e não a vontade do homem. E então eu estou relatando essa pequena experiência que eu tive, ela foi maravilhosa. Depois eu entrei nesse culto, participei nesse culto no céu, ouvi louvores maravilhosos que eu não consigo mais lembrar deles, mas eu lembro que eu me alegrei muito, louvei junto com a igreja ali nos céus. E quando terminou o culto, aí o Senhor me trouxe de volta para o corpo, mas eu estava cheia de alegria da presença do Senhor, cheia de alegria. É inexplicável participar de cultos, né, espirituais.
nos céus. Então eu voltei assim renovada, revestida e também com muito temor do Senhor, e ali eu comecei a mudar as minhas vestes novamente. Eu tenho por costume fazer campanhas todos os anos para que Deus mostre como a minha vida está diante dele, né? E Deus, ele tem me dado várias experiências nesse sentido, tanto da doutrina do corpo, quanto da doutrina da alma, quanto da doutrina do nosso espírito. Por quê, irmãos? Porque se nós temos que cumprir a doutrina, a sã doutrina de Deus, de forma completa. Deus, ele não quer só o coração, ele quer um espírito puro, reto, né? Mas Deus, ele não quer só santidade sem amor, sem bondade, sem perdão, sem misericórdia. Então a santidade, ela não é só nas vestes, só nas palavras, ela é também nos sentimentos, nas ações, nas emoções, nos desejos, nas intenções do coração. Deus fala que ele sonda os corações e os rins, porque o coração, ele é a sede dos nossos sentimentos. O que nós sentimos, nós guardamos no coração, mas os rins são a sede das nossas emoções, porque o rim, né, Deus já havia escrito isso na Bíblia há milhares de anos atrás, e Deus, ele é o médico dos médicos, ele sabe todas as coisas, mas a medicina hoje, ela sabe. Eu sou da área da saúde, posso falar isso com toda certeza e seriedade, que a sede das nossas emoções fica nos rins, porque os rins é que produzem os hormônios ligados às nossas emoções, medo, ansiedade, tristeza, angústia, né? Tudo, o rim, ele produz hormônios que vão ter consequências sobre as nossas emoções. Então, por isso que Deus fala que ele sonda os corações e os rins, porque Deus, ele quer pessoas santas de corpo, ou seja, a pureza, sem prostituição, sem contaminação, né? De mente, de ações, de pensamentos, de palavras, de obras, e também nas vestes. Deus, ele quer pessoas santas por completo. Quem sou eu, né? A Bíblia fala, ninguém pode advertir, nem que o espírito do homem sobe e dos animais desce. Então, quem sou eu para falar que o espírito de alguém vai descer ou vai subir, né? Eu não tenho essa autonomia, né? Essa autorização diante de Deus. Mas nós vemos que existem vários exemplos na Bíblia que nos ensinam acerca disso. Por exemplo, o ladrão da cruz. Eram dois ladrões. Um rejeitou Jesus na hora da morte, o outro, na hora da morte, se arrependeu e foi salvo. Então, a salvação, ela é individual, ela é pessoal. É Jesus que julga quem vai ser digno de ser salvo ou não. Mas se Deus está falando conosco, se Deus, ele nos revela, se Deus nos cobra, nós temos que ser obedientes. Não basta nós sermos somente crentes, porque a palavra do Senhor diz que Satanás é crente, que ele crê e estremece, ele tem medo de Deus. Porém, Satanás, ele não obedece a palavra do Senhor, né? Então, nós não podemos ser crentes como o diabo. Nós temos que ser crentes fiéis a Deus.